Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Olá você, tudo bem? Bom dia, Mais uma vez estamos chegando aqui pelo nosso Sabe Caxias by Bitcom para mais uma de nossas transmissões ao vivo. E nós estamos hoje acredito eu, todos os dias estão sendo enigmáticos, Mas acredito que esse mês de junho também, um mês muito enigmático, mês de transição, fechamento do primeiro semestre, vamos para a abertura daqui mais uns dias do segundo semestre, e muitos pensamentos pairam a cabeça das pessoas, muitos pensamentos, muitos raciocinados, muitas reflexões estão no plano de fundo. Nós vemos, números que são crescentes de pessoas que estão buscando como refúgio o alcoolismo, o tabagismo, drogadição. O número de pessoas depressivas tem aumentado. Elas mesmas em pesquisas estão afirmando tudo isso. A gente vê a contrapartida também, uma série de artistas, cantores fazendo apologia ao uso de substâncias, e isso tem arrastado muitas pessoas no convívio do celular a muitas vezes mergulhar em consumos abusivos e excessivos de diversas substâncias. A contrapartida, o índice de violência doméstica aumenta, Nós vemos um índice danoso de agressões a crianças, também agressões às mulheres dentro de casa, Então está aumentando muitas coisas. E nós vemos mais uma vez essa polarização política, Nós estamos vendo um país desencontrado politicamente, muitas questões do plano de fundo, e a contrapartida de forma galopante, nós vemos o Covid-19 crescendo, mostrando a sua força, mostrando talvez uma voracidade, uma devoração, como Miguel Brambila diz, decifra-me ou te devoro, está devorando, está comendo, está consumindo, corroendo, mostrando a fragilidade que nós estávamos vivendo e nem percebíamos talvez. O Brasil atingiu a marca de 514.849 casos confirmados de coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde. Em relação ao número de mortes, segundo os dados da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, o país, com 29.314 óbitos, já ocupa o quarto lugar no ranking mundial, atrás da Itália, um dos grandes epicentros da Europa, com 33.415, Reino Unido com 38.571 casos e o próprio Estados Unidos com 104.217 casos. Só isso já era o suficiente para deixar os brasileiros mais do que preocupados. Mas não é o suficiente. A queda do PIB mundial e brasileiro, o aumento do desemprego, as dificuldades naturais de vida. São tempos de profundas transformações humanas. Não adianta negar a existência do novo coronavírus e fingir que está tudo bem. A Covid-19 matará mais pessoas e o baque na economia mundial também. Em Caxias do Sul foi descoberto o primeiro foco da doença. Os riscos de contágio com a chegada do frio devem aumentar. Considerando, porém, a demora desta realidade calculada chegar em nossa cidade, muitos estão começando a desacreditar da pandemia. Os exemplos vindos de presidência da República são os piores. Não há uma liderança nacional positiva e os brasileiros somam esse problema com o resto do que já está acontecendo. Mas é preciso continuar tendo esperanças em novos dias. As crianças precisam ter a certeza de que serão capazes, de que no futuro assumiremos novas posições melhores no mundo. Os idosos precisam acreditar que serão beneficiários da gratidão da sociedade que criaram para que nosso legado pudesse existir. É preciso ter certeza que tudo vai passar. É hora de paciência, é hora de coragem e, acima de tudo, é hora de dar mais um passo. É a necessidade de continuar. E assim vamos indo, na marcha evolutiva da humanidade, cada dia mais uma vez. Miguel Brambila, com este editorial, esse introdutório, mais uma vez uma belíssima narrativa expressiva, na luz do bom pensamento iluminado que há de ser escrito, no momento que você o escreve, nós iniciamos mais uma vez a nosso Sabe Caxias nesse mês. Bom dia, meu irmão. Vamos continuar. Bom dia. Isso aí, bom dia. A tua licença poética, teu otimismo, sempre nos traz aí também a certeza de que é preciso ver os fatos com realidade, não é, Dinho? É preciso ver os fatos com coragem
mas com o ponto de vista que somos seres humanos e, portanto, né, não teremos aí a estabilidade de máquinas. Há muito desgaste nisso tudo. Há muito desgaste nesse novo coronavírus, nesta doença fatal. Nós tivemos o primeiro foco aí concentrado em Caxias do Sul, noticiado no sábado, na sexta e sábado, em Ana Rec. O número de casos da doença deve aumentar aqui na região da Serra nos próximos dias, não é exercício de futurologia, Edinho. Enfim, vamos ter que nos reinventar todos os dias, meu caro. Bom dia. Miguel Brambila, eu gostaria só, eu tô reafirmando isso já toda manhã, porque muito repercutiu o número 12, né, referente ao surto, quando foi emitido o primeiro parecer na sexta-feira. Mas os últimos números atualizados do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul já sobem para 18 o número de pessoas envolvidas nesse primeiro surto dentro da cidade de Caxias do Sul, o primeiro grande foco, né, de escala, que ainda vai agregar mais números nos próximos dias. Hoje pela manhã nós tentamos, de forma exaustiva, né, nós estender, né, a reportagens com autoridades do meio, com o prefeito de Caxias do Sul, com a Andreia, né, que é a doutora Andreia, me fugiu o sobrenome dela, que ela faz parte do setor de epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde. Tentamos também contatos com o pessoal da empresa JBS ali de Ana Rec, né, que já emitiu nota e parecer sobre tudo isso, mas nossas tentativas não surtiram efeito porque todos estão na mesma linha. Estamos reunidos, todos nós, para traçar metas do que vamos fazer a partir de agora. E, com certeza, isso abre-se um leque, né, para nós aguardarmos, mas abre-se um leque para muitas interpretações do qual será o futuro, qual melhor será a melhor tomada de atitude assertiva para essa empresa. Até hoje pela manhã, Miguel, não nos estendendo muito sobre esse assunto, até porque nós temos que observar a esfera nacional, mas só para não deixar arestas, né, sobre isso, hoje pela manhã nós estamos aqui colocando que a empresa tem toda a condição suficiente de dar a volta disso. Até porque não é seu primeiro caso, sua primeira experiência. Em outros pontos do estado ela já vem combatendo surtos e focos que surgiram, né, no seu meio. Então, a resposta à altura e necessária será dada. Claro que o setor público tem que dar também a sua atenção e para o encaminhamento de tudo isso. Miguel. É certo que essas pessoas têm familiares, né? E é certo que esses familiares também estarão em quarentena, então você veja que 18 pode se transformar em 100, se você colocar aí, né, multiplicar por 4. Muito rápido, né? Ou por 5, né? Muito rapidamente. E é assim que funciona essa doença, o surto, né? Como você coloca bem aí a questão, eu utilizei a palavra foco porque não me ocorreu a palavra surto, é o surto da doença, que pode surgir em outros lugares também, nos deixa em alerta e continuamente em alerta. E o que eu quero dizer, Edinho, é que as autoridades, creio que sim, estejam agindo e creio, né, que haja aí a necessidade de muito vigor moral neste momento, muito vigor, muita motivação, como tu disseste no começo aí, muitas famílias se desestruturando devido ao fato dos problemas que se aceleram neste momento, né, a violência doméstica e outras questões que podem surgir aí devido a esta realidade, o negacionismo, não é? São momentos realmente que nós temos que ter a paciência, esperar para que passe isso e nós nos reconstruirmos ou tentarmos evitar aí uma derrocada maior do que já está acontecendo, que não é por acaso, eu creio, talvez seja uma grande parte de culpa da própria humanidade, da negligência nossa como seres humanos. Basta ver as questões do racismo que estão aí em foco novamente nos Estados Unidos, não é? E no mundo todo por causa dos protestos, ou seja, não avançamos tanto assim como imaginávamos, né, Edinho? E nesse sentido, continuar, porque nós não chegamos nem ao pico ainda. E no Brasil, né, nós temos dito que a doença vem descendo para o sul. O frio está chegando agora, então as casas estão mais fechadas, as dificuldades, as pessoas vão se molhar ao ir à rua, né? Poucas pessoas não estão usando máscaras, né, na rua, pelo que se tem visto, mas isso não quer dizer que não haja aí a despreocupação de muitos com o contágio. Portanto, são momentos que temos que ter paciência ainda, viver um dia de cada vez. Tem uma brincadeira que nós estamos fazendo no final de semana agora, para tentar descontrair um pouco nos nossos grupos familiares,
que nós estávamos falando que a partir de agora os AAs vão fechar e vão abrir em outra modalidade, né? Será agora as pessoas que estarão mergulhadas nos vícios de álcool gel, né? Eu sou viciado em álcool gel, porque a partir de agora é esse o vício que nós temos que ter, né? O vício de utilizar o álcool gel nas mãos, né? Álcool gel nas mãos, seguidamente. Então, diz que as próximas reuniões que haverão de ter serão reuniões de pessoas viciadas no álcool gel, né? Então, as pessoas vão se reunir. Quantos dias faz que você está sem o álcool gel? Olha, eu não consigo me afastar. Outros vão dizer, né? Faz 2 dias que eu estou sem o álcool gel. Porque é a nossa companhia e vai ser o nosso companheiro. Mulheres, nas suas bolsas, não é mais maquiagem. Agora o álcool gel é o que vai de carona. Os homens, né, que muitas vezes, os metrosexuais, muitas vezes o homem que gosta do hidratante, algo para a pele, né, ou muitas vezes levam outros artigos dentro do carro, agora é a vez do álcool gel. O álcool gel tem de estar presente, tem que ser utilizado seguido. Não somente como enfeite, mas seguidamente. Eu já no painel do carro já tenho meu álcool gel. Vai ter até nome de criança, viu? O álcool gelson. Vai ter, não é duvidar. Eu, para ter uma noção, no carro eu tenho álcool gel, as pessoas entram, passam um álcool gel, quando a gente dá a carona, mas no sentido desses caronas são os próprios familiares da gente, né? Eles entram, utilizam álcool gel. Então a gente faz né, a limpeza interna dos carros álcool gel, em casa também álcool gel, limpeza com álcool gel. É um novo mundo, nós vamos ter que se adequar. Eu quero fazer uma pergunta. Pode falar, meu irmão, por gentileza. O pessoal, só para complementar a brincadeira, o pessoal vive dizendo, não, vamos lavar as mãos, quando é que a gente vai poder tomar banho, Edinho? Outra boa interpretação. Inclusive, há muitas pessoas, Miguel, que estão questionando o alto custo das contas, não somente de energia elétrica, como já está o PROCON em cima, mas a questão da água. Agora, os leituristas começaram a fazer as visitas e começaram também a reaferir as medições que antes estavam sendo feitas pelo levante da conta anterior. Agora, eles estão fazendo as visitas para poder fazer as aferições. E nós já vimos alertado que agora que viria, né, possíveis aditivos ou a acertabilidade das contas, que poderiam subir, e muitas contas de água subiram. E as pessoas estão questionando, mas temos que entender também que o consumo de água nas residências subiu. Não estou afirmando que não possa haver equívocos, erros, não é isso? Mas o índice de consumo de água em Caxias do Sul passa a subir. Lava as mãos toda hora, higienização toda hora, né? As pessoas estão mais alertas para banhos periódicos, duchas periódicas para manter higienizado, e tudo isso se transmite, né, em consumo maior, né? Então, muitas pessoas também nesse segmento. A luz também, né? Mas o PROCON está acompanhando isso, né? O Dagoberto dos Santos está acompanhando isso junto com as notificações da RGE, que subiram muito também, e analisando aí o possível parcelamento e a revisão. Esperemos que nesse momento a instituição funcione, porque é mais um problema, como dissemos, não é, Edinho? Nós temos que ter aí muita coragem nesse sentido. E vou dizer para você, assim, infelizmente para nós seres humanos, que não somos máquinas, infelizmente que não somos máquinas, mas não é somente a questão da violência doméstica. Muitas empresas fechando, que não vão conseguir se reconstruir, pode levar aí aos problemas de depressão e até a morte, até o suicídio de pessoas que não vão entender, não vão compreender, vão atribuir a questões de incompetência, vão atribuir, né, você não está sendo forte, você não está agindo de maneira, né, muitas pessoas não vão ter aí a humildade necessária para passar por este momento e vão fugir. E isso é muito triste, muitas doenças consequentes, e ainda nós estamos atrasados nessa questão do coronavírus, né? Na questão da... Eu sigo dizendo que só vai terminar o dia que tiver a cura ou a vacina, não tem como. Vai vir a segunda onda, a terceira onda, ou quando tiver o contágio de rebanho, que pode levar 2 anos, né? E aí é muito tempo. Sim, e é muito interessante tu falar sobre isso. A gente não está aqui querendo fazer a propaganda de caos e nem querer levar temores e assustar, mas nós podemos alertar as pessoas que preparem-se mesmo, de verdade, com todas as armas que se podem se preparar, psicológicas e conhecimentos profundos, porque a tendência ainda é entrar numa curvatura de piorar. Não há ainda uma luz de tudo isso. Caxias do Sul, nós estávamos fazendo uma comparação, Miguel. Nós estávamos antes de chegar ao nível de 100 casos, entre os índices de recuperados e as pessoas que estavam com o Covid-19, nós tínhamos mais ou menos nesse número, cerca de 30 pessoas em média
sempre era o número de pessoas que estavam com o Covid, muitas delas em domiciliar, algumas em casa. Agora nós chegamos a 180 números e o número de recuperados está começando a diminuir na mesma proporção. Nós temos 108 recuperados. Para 180 casos, significa que dos 30 nós saltamos para 70 e poucas pessoas com o Covid-19. Então a linha de pessoas infectadas que ainda estão com o vírus está aumentando muito. E nós estamos falando só de Caxias do Sul. Nós não estamos falando de outras cidades. E em mais, observando a linha de curva de Caxias do Sul, a gente para fazer a interpretação que nem todos ainda estão sendo feitos testes, os testes em massas. E que esse teste, esse diagnóstico só sai quando você está na última. Porque as pessoas não estão indo buscar assistência médica. Quando você sentiu que faltou, acabou o olfato. Opa, não sinto mais o olfato. Ué, o que aconteceu? E você sentiu que o ar pesou para ver, aí você está indo procurar. Só que o que significa? Nesse exato momento já pode ser vocês e mais 6 contaminados, né, Miguel? Às vezes é tarde demais, até porque tem uma evolução muito rápida, né? Afeta rins, e dependendo daí das doenças pré-existentes que você tenha, é um momento difícil realmente, e nós aqui em Caxias do Sul temos dito isso. É claro que nós não podemos aí, Edinho, sufocar a economia, né? Porque mesmo eu acredito, né, que o Papa tenha dito corretamente, né, que as pessoas são mais importantes do que a economia, mas então, né, vamos continuar sugerindo as campanhas, né, de distribuição de renda mundial. Em Caxias continua acontecendo, muita gente fazendo esse trabalho, né? Tenho recebido aí muitas informações de toneladas de alimentos sendo doados. Enfim, e vamos ainda precisar daquela ação nacional, porque você veja que ainda continua nas cidades maiores do Brasil o mesmo dilema, né? A mesma preocupação. E vai ainda acelerar-se este processo, porque não é somente o frio. Aqui nós temos a questão do frio ainda, somando-se a isso, mas ele não tem medo do calor também, o coronavírus, né? Portanto, é um risco que vai nos transformar emocionalmente, porque você pode colocar-se em risco ou não, e aí você não sabe o que vai acontecer ou não. Então, por isso que digo que é a necessidade de vivermos um dia de cada vez neste momento, e você veja bem que este cálculo que você apresenta, no sentido de que o número de notificações está aumentando, e a recuperação está sendo mais lenta porque as pessoas estão ficando mais tempo no hospital. E, portanto, se eles estão ficando mais tempo no hospital, começa a reduzir-se o número de leito. Não há nenhum tipo de proteção especial na cidade de Caxias do Sul em achar que nós não vamos ter problemas com isso. Nós vamos ter problemas, sim. E enquanto não houver a vacina e a cura, o vírus vai continuar viajando pelo mundo. Ele vai e ele volta. Não há como nos transformarmos, como disse, nos fecharmos para o mundo, né? Afetando tudo isso a economia mundial também, Edinho. Então, não há como entrarmos, né, em desespero. Não há como avançarmos pela indecisão, pela alopragem. Não há como cavalgarmos, né? Você veja que a gente fala em cavalgarmos, né? Nosso líder nacional estava cavalgando ontem, né? Irresponsavelmente, né? Liderando negativamente a questão. É preciso continuar um dia de cada vez. E nesse sentido, nós precisaremos entender que a motivação para que nós continuemos administrando a sociedade serve também para as crianças que vão começar a pensar num futuro para o mundo, né? Principalmente as crianças, Edinho. E o que eu gostaria, aproveitando esse gancho, nós não podemos deixar de pautar esta linha, até porque o programa está ganhando bastante característica de observações de esfera política. Hoje pela manhã nós estávamos comentando, Miguel, que a França, né, historicamente falando, filosoficamente, até mesmo com pensamentos transcendentais para o momento, coisas que transcendem muitas vezes o que nós estamos tentando medir e aferir, né, um pensamento bem profundo mesmo. A França, nesse período que ela viveu seu colapso, ela emergiu. Ela subiu e transformou-se uma grande potência para o seu momento, né? Nós vemos também, nós estamos até utilizando sobre essa polarização que aconteceu, o que parece repercutir nos Estados Unidos, que é danoso, no momento que as pessoas tinham que estar confinadas, estão nas ruas protestando, e há um viés que já remonta desde a época da Guerra Civil Americana, em cima desse fato, e nós vemos que o país também foi devastado, os Estados Unidos, numa época de uma Guerra Civil Americana, mas que acabou, esse período, veio opulência.
O país saiu daquele período de morte e se ascendeu como uma potência industrial e que se acentuou ainda mais após a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, nessas tendências de crescimento, nós estamos dentro do caos. Caos político, caos ético, nós estamos dentro de divergências de saber o que é certo e errado. Até mesmo o contraditório parece que está tomando proporções de contradizer até mesmo as verdades. Parece que até mesmo as verdades são falsas, com tanta informação que discorre, tantos pensamentos de ideologia. E essas polarizações que estão surtindo efeito, será que o Brasil não está perdendo tempo de estar buscando construir em vez de destruir, Miguel, com essas polarizações? É verdade, acho que sim, estamos sim, mas como administrar uma coletividade exige, né, um senso coletivo maior, e as tragédias coletivas e a consciência coletiva de um povo nasce pela sua história, não há como ser diferente. Você veja que, por exemplo, né, antes de falar do Brasil, os Estados Unidos seguem aí nesta disputa racial, é um país ainda que tem problemas, e não acha que no mundo não há essa divisão ainda muito boçal, porque o ser humano é elitista, sim, e há muita gente no Brasil que sofre preconceitos, racismos, que é crime, lembramos disso, né? Em todos os sentidos. E não é somente na questão dos negros, a questão de outras etnias também, né? Portanto, nós precisamos avançar, sim, e vejamos, Edinho, que nesse sentido, na questão do Brasil, vimos as notícias, né, de pessoas brigando ontem pela democracia, também de forma violenta, na Avenida Paulista, né, entre lado A e lado B. E até mandei para você em off, continuando o nosso assunto de sexta-feira, né, que logo viriam os memes, né, STF de um lado, Bolsonaro de outro, né, e eu não tenho agora para mostrar, mas amanhã a gente mostra, né? Uhum. Somos todos STF. Não é isso. É isso. Então, e também vi na rede social Alexandre de Moraes, o nosso herói. O brasileiro tem esse problema, né? Um herói nacional. Que herói nacional? Ele cumpre o seu dever. Né? Ou seja, então, Edinho, a partir do momento que eu estou aqui fazendo o programa, eu sou um herói aqui do programa, né? Brasileiro, um herói nacional. Né? Esse é o problema do Brasil. O Brasil quer heróis para salvar a humanidade. O brasileiro precisa de educação. Educação, não é? Os poderes precisam de equilíbrio. Né? Não, o presidente, ele não é um herói nacional. Né? Não é nenhum deles, foi e nenhum deles será. Inclusive, nem Getúlio Vargas, nenhum deles será, nem no futuro. O presidente é um administrador de uma sociedade. Não, né? O Ayrton Senna não era um herói nacional, o Ayrton Senna era um vencedor, que representava, né, um país necessitado de sucesso, então projetava, né? Porque isso vem muito dos anos 70 para frente Brasil, que se utilizou na política da ditadura, isso é um resquício disso ainda, a seleção brasileira, que foi campeã lá no México, com o Pra Frente Brasil, né? Pra Frente Brasil, salve a seleção. Isso é ufanismo nacionalista, o herói nacional. Então é uma besteira isso, né? Nosso herói nacional é o Jeca Tatu. Na verdade, nós precisamos de educação, né? Educação, isso o Monteiro Lobato falava muito bem isso no sítio do Pica-Pau Amarelo, inclusive, com um pouco de cultura não faz mal para ninguém, né? O pessoal da nossa idade acompanhou na televisão, mas tem livros do Érico Veríssimo, do Monteiro Lobato, aliás, que dá para acompanhar isso. Nós não temos, né? Nós comemoramos nas escolas o Halloween e esquecemos de falar do Saci Pererê e assim por diante. Então o Brasil precisa, sim, não de heróis nacionais, e essa polarização é justamente por isso, né? Então fica lá o super-homem, né, contra lá, sei lá, o bandido lá que o arqueiro verde, sei lá, quem, enfim, porque o brasileiro sonha que a vida é um filme, e a vida não é, a vida é uma realidade, enquanto isso, né, os mais espertos vão tomando conta das partes da sociedade e gerando isso. Por isso mesmo que nós tivemos presidentes populistas, né, presidentes populistas como Lula, presidentes populistas como Bolsonaro, que vivem essa história de vou salvar o Brasil, como o Collor, inclusive, né? Vocês lembram do Collor? Uma bala só, vou acabar com a inflação. E se continuarmos nessa lida, vai aparecer outro populista na carona da derrocada do Bolsonaro, vai se eleger e o Brasil mais uma vez vai errar, Edinho. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, claro que rapidamente, nós estamos já chegando ao término do programa, mas
Partido dos Trabalhadores, Movimento Esquerda Nacional, parece que, me subentende-se pelo menos, que eles estão mais calados. Parece que eles estão aguardando algum posicionamento. Será que pode ser a retomada do movimento esquerdista dentro do país? Será que isso pode se refletir isso ou ainda é muito cedo para se tratar sobre essa observação? Eu acho que vai passar uma geração antes da esquerda voltar ao poder, o que seria muito ruim para o país, porque, na verdade, o socialismo não funciona, né? Na verdade, o socialismo é ditatorial em todo mundo, né? Então, mas eu acho que vai passar uma geração antes de se esquecer aí esta questão do desvio de verbas, do mensalão, do petrolão, dos Correios, né? Enfim, que o sítio de Atibaia, o Lula vai entrar na história da cultura como Al Capone, né? Do sítio de Atibaia, do triplex, né? Mas eu acho que ele é muito mais articulador político do que o Bolsonaro. Ele é muito mais inteligente, ele conseguiu ficar no poder 2 mandatos e eleger a Dilma, que não tinha nem condição para isso, né? Mas muita gente defende o seu governo. Eu acho que essa história do rouba, mas faz, né? Porque o Lula, as universidades, isso e aquilo não justifica nada, né? Você pode até ter virtudes, mas se você rouba, você roubou. Então, quer dizer, onde é que está o dinheiro que foi roubado? As esquerdas podem, até não subestimaria as esquerdas, mas acho que isso também não vai resolver o problema da sociedade mundial, né? E não basta fazer como o Trump, né, que acusa qualquer problema que ele tenha lá, e essa estratégia do Bolsonaro, aliás, qualquer problema que tenha no Brasil que ele não assume é culpa das esquerdas, e não é verdade. Então, quer dizer, existem uma esquerda saudável que foram desiludidos pelo Lula, né? Mas o que nós precisamos é de instituições fortes para que pelo menos haja uma oposição forte. As esquerdas estão caladas porque perderam o argumento, né? Eles foram desmoralizados, né, pela corrupção quando estiveram no poder, sempre foram bons como oposição, sempre conseguiram desmascarar muita gente. Agora, com essa questão aí das fake news, que vai estourar essa semana em nível nacional, então, quer dizer, não há, a própria posição do Bolsonaro foi ele próprio que fez, porque ele mesmo vai se derrubar, não precisou a oposição trabalhar, por isso que eles estão somente esperando, né? Só que é perigoso realmente achar que essa política, né, da omissão é suficiente. Só que a esquerda perdeu o argumento no Brasil, assim como o Bolsonaro está perdendo, Edinho. Perfeito, né, Miguel? Quem nos manda embora agora é o tempo, 12:01. Nós teríamos tempo para deliberar sobre muito isso, mas é interessante observar tudo isso, né? Porque a gente observa que, ou tenta conjecturar quem é que vai aparecer nesse cenário todo, porque no momento dessas incertezas populares é que surge mais um salvador, né? Ou alguém que se candidata ao cargo de salvador, e isso é que nós estávamos querendo agora mergulhar nesses teus pontos de vista para tentar mensurar, mas nós vamos ter que continuar esse assunto em outro momento. Miguel Brambila, um grande abraço para você. Nosso Sabe que as Suas by Bitcoin vai ficando por aqui. Nossa programação é bastante útil, né, para deliberar sobre esses campos e, claro, também para poder receber a presença do nosso teleinternauta. Quero mandar um abraço para o Cristiano Almeida. Obrigado, Cristiano, obrigado pelo carinho aí também, pela participação aqui em nossa programação. Ok, Edinho, muito obrigado. Pode falar, Miguel, fica à vontade. Ok. Um abraço também ao Cristiano, né? E só para concluir, né? Não aposto em nenhuma dessas lideranças oportunistas aí, só para concluir, nem em Ciro Gomes, nem em Marina Silva, né? Nem nesses dinossauros do passado da política nacional. Precisamos de novas lideranças, né? E olha, Adinho, vou te dizer assim, eu não sou partidário de nenhum desses governadores aí que estão, mas o nosso governador do estado está crescendo nessa questão da pandemia e talvez seja um administrador saudável para o futuro, entre outras lideranças jovens, né? Lá no Pará também, né? Ali, apesar de ser filho do Jader Barbalho, que é um senador que tem aí problemas com a corrupção, o filho dele, que é governador lá do Pará, está agindo positivamente, né? Então vamos esperar que surjam novas lideranças e que esses dinossauros do passado, né, se enterrem aí nos museus e deixemos aí que uma nova política, né, nacional surja, nem tanto à esquerda, nem tanto à direita, mas que sirva ao cidadão para que nós possamos realmente construir um novo país e vencemos não só o coronavírus, mas as questões econômicas e da má distribuição de renda que se denuncia no país, principalmente neste momento de grande crise, Edinho. Muito obrigado, passou rápido mais uma vez, nós voltamos amanhã, saio melhor do que entrei no programa com a tua presença, meu amigo, e dos nossos ouvintes. Obrigado.
Oh, muito obrigado, meu irmão, até amanhã. E assim nós encerramos mais uma edição do nosso Webcasts by Bitcoin. Amanhã estaremos de volta. Fiquem ligados que agora, 12h15, vem aí o Bitcoin meio-dia, um apanhado de notícias, de informações coletadas ao longo dessa manhã e trazido especialmente à nossa audiência que nos acompanha. Grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sintonia. Até amanhã. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.